Fala pessoal, muito boa noite. Diego Macedo aqui da Comunidade Cristã à Mesa, com mais um podcast Casais à Mesa aqui para vocês. Vamos trazer aqui hoje um tema muito especial, né, para vocês, para a gente estar sendo edificado aqui junto com as pessoas que estão junto aqui comigo. Para quem não me conhece, eu sou o Diego, né, esposo da Anne, há 16 ou 17 anos? 16. 16 anos. Perguntando só para ver se ela lembra. 16 anos, mais juntos há mais de 20 anos. Né? Então já tem uma caminhada longa. Hoje o tema é bem interessante, né? Um tema que a gente gosta. O tema é o seguinte, galera. A gestão do tempo e das prioridades no lar cristão. Como a gente deve equilibrar ou como a gente deve buscar o equilíbrio entre o trabalho, o lazer, o ministério e a vida conjugal também. E hoje, essa noite, né, antes você vai se apresentar, meu amor, fala aí um pouquinho de quem é você, ela tá nervosa. Eu sou a Anne, esposa do Diego, mãe do Eduardo, do Samuel, da Bia e do Enzo. Somos a grande família. A galera chama a gente de pai Abraão, né? É. Amém, glória a Deus, hoje a gente tem um casal aqui especial junto com a gente, né? Vai estar aí batendo um papo legal aqui, um casal de amigos, a gente se encontra bastante. A gente vai poder bater papo igual só falar de casa? Vai. Humberto e Maiara, se apresentem aí pra gente. Mas, galera, boa noite. Eu me chamo Humberto, sou esposo da Maiara. Nós estamos juntos há 17 anos, porém nós estamos casados há 3. Né, amor? A gente demorou um pouco a se converter, um pouco não, bastante na verdade. Então, a partir do momento que a gente se converteu, a gente, digamos assim, arrumou a nossa vida, né? Porque nós já temos uma filha de 11 anos, que é a Maria. Creio que muitos de vocês conhecem, porque ela é muito comunicativa. Não fala com ninguém, né? Não fala com ninguém. Não fala com ninguém. Entra muda, sai calada. Pode falar, moça, presente. Eu sou a Maiara, esposa do Humberto, mãe da Maria. Muita gente conhece a Maria, porque a gente me conhece, porque eu sou uma pessoa mais reservada. E acho que é só isso. Top. Todo mundo conhece a Maria na igreja, né? Chega a Maria, estaciona o carro. Tia Diego, te amo! Exatamente. Todo mundo conhece. É verdade. Amém, glória a Deus. Pra gente quebrar um gelo um pouquinho, eu queria falar um pouco, né, das curiosidades, a gente trazer alguma curiosidade e perguntar uma curiosidade sobre vocês. O que vocês têm assim de curiosidade do casal? O que vocês podem trazer pra gente? E aí? Uma curiosidade nossa. Assim, a gente é bem reservado, mas a gente gosta de ter bastante tempo em comum com as pessoas, inclusive com vocês, né? Mas assim, uma curiosidade, eu acho que eu não penso assim em nada, curiosidade. Curiosidade, você é casado com o Ronaldinho, cara. É verdade, é uma curiosidade. Não, isso é muito... Ó, você vê, a Mayara tá nervosa e o Ronaldinho tá bem tranquilo Também na tá- frente das câmeras. é. Muito tempo de Barcelona. Muito tempo de Barcelona, muita entrevista. Eu tô tranquilo, tô em casa. Barcelona do Vegel. Mas vamos lá. Curiosidade sobre a gente. Muitos filhos, né? Sim, É uma pode. curiosidade, não sei. Alguns, né? Uma curiosidade que é verdade é que a gente se conhece desde adolescente, né? Primeira namorada, primeiro É. namorado. Somos... É uma curiosidade. É verdade, é uma curiosidade nossa também. A gente tá junto desde a escola. Desde os 15 anos. Desde os 15 anos que É. nós estamos juntos. Pronto, a Anne me pegou na escola, eu já tava na faculdade, né? Então, É complicado, né? ó, Eu deixa eu faço falar... questão de dizer que eu sou mais velha que ele. Não, Mas essa é Uma curiosidade experiente, também, né? eu sou mais velha amadureci, que ele, é. quase 4 anos. Exatamente. Mas não- Pronto, exatamente. Nós É temos a curiosidade. mesma idade, mas foi ela que me pegou também. Eu? Ela me chamou pra dançar na escola, entendeu? Ó, Eu tava sentado no meu canto e ela foi lá e disse mesmo, aquele cara deve ser muito lindo, velho. Aí foi E aí, lá, Mayara? me E aí, chamou. Mayara? E aí, então, até Mas, hoje- ó, Completamente uma diferente. curiosidade que é verdade. Quem pediu quem pra namorar? Ele Eu pedi. pediu pra namorar. eu pedi pra namorar e ela No primeiro dia. Quem que a pediu gente- pra namorar? Ele, no primeiro pedi dia. porque quando eu desci, minha mãe tava lá e os professores viram, né? Aí minha mãe, uma professora perguntou aí, é tua namorada? Aí ela na mesma hora, não, que ele não pediu. Aí não tinha como eu ficar. Aí ele foi, pediu. Aí eu pedi, né? Já apresentou a mãe dele e já ficou aí Pra esse ficar tempo tudo todo. certinho, né? Foi, esse tempo Exatamente. Lá no todo. nosso caso foi diferente, né? Como é que foi lá em casa?
Eu quem pedi, você não tinha coragem? Que isso? Ei, me queimou aí na frente da galera agora, velho. Complicado. Não era isso, é o que eu não queria namorar, né, pô? Eu queria ser médico, estudar e tal. Né? Vamos namorar. É. Mas são grandes curiosidades. Se vocês ouvirem aqui, tem um bebê aqui atrás nos bastidores, tá? O Enzo tá ali. Mas ele vai estar aí junto com a gente. Amém. Glória a Deus. Vamos falar sobre isso, né? Sobre a gestão de tempo, sobre as prioridades do lar. A gente tem uma logística muito grande lá em casa, até porque precisa ter logística de tanta gente que né? Muita gente lá em casa, então precisa realmente ter essa logística. E assim como não só a casa como atividade, né? Como várias outras atividades a gente precisa, né, gerir como trabalho, como lazer, como tempo de qualidade. A gente vai falar sobre isso porque dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, tem sido algo bem... que é muito colocado em pauta, né? As pessoas, elas sabem que precisam administrar, mas muitas das vezes elas não têm o como fazer, né? E aí a gente... Passo a passo. Exatamente. Lá na nossa casa a gente tem um pouco dessa logística, a gente aprende, né, sempre com outras pessoas que também trabalham com casais, né? Com as pessoas que vão para nossa casa também, a gente acaba aprendendo também um pouquinho. A gente não só ensina, mas também aprende. E aí a gente vai bater um papo sobre isso, né? A Anne, ela é expert, né? Inclusive esse dia já imprimiu um monte de coisa lá em casa porque teve planejamento. Os meninos já estão ligados no planejamento lá de casa. E aí nesse início de ano a gente marcou para sentarmos juntos e já planejar, né? E começar o ano pelo menos com 6 meses planejados aí nas atividades diárias. Mas vamos lá, para a gente falar sobre isso, a gente vai falar agora sobre o seguinte: a gestão do tempo no lar cristão. E aí quando a gente fala disso, a gente fala de prioridades, né? Se a gente fala de Cristo, se a gente fala das atividades de Jesus, né? Do que a gente faz na igreja e serve a comunidade, a gente precisa definir algumas prioridades. Aí eu quero perguntar para vocês, a gente vai bater esse papo em conjunto, o seguinte: como que vocês definem o que é mais importante no dia a dia? Então, deixa eu começar. Lá em casa, a gente é amigo de vocês, né? Então, algumas coisas a gente pegou com vocês pra aplicar lá em casa. Olha aí. Top. Eu agora virei a louca das planilhas. Quem falou nessas planilhas? Quem será? A Anne, tenho planilha para o trabalho, Top. tenho planilha para estudar, tenho várias. Já colou na parede? Não, na parede não. A loucura realmente é só quando imprime, não é só quando imprime, é quando imprime e começa a colar pelas paredes. Não, na parede ainda não cheguei nesse nível, mas eu tenho vários bloquinhos de planilha que eu comprei. Top. E cada cor de planilha é para uma coisa diferente. E no celular, que é a do trabalho. Porque já vem um alarme dizendo o que tem naquele dia. Top. A louca das planilhas. Aí a Massa. gente vai fazendo isso. Mas aí como é que você define as prioridades dentro dessa planilha? Como é que você define o que é prioridade inicialmente? Acordei, qual que é a minha prioridade hoje, agora, digamos? Primeiro a gente vai ver se tem algum trabalho, tipo de festa naquele dia, se tem alguma entrega. E os horários. E a gente vai colocando assim, ó, eu posso fazer tal entrega, tipo que é num salão de festas, horário X, então isso aqui vai ficar mais tarde. A gente vai primeiro organizar as entregas do dia. Depois Faz um roteiro, né? faz um A gente roteiro faz um roteiro. do que Geralmente vai a gente fazer. faz isso, por exemplo, amanhã tem o trabalho, a gente faz isso na noite anterior, priorizando todo o roteiro, pra gente não ter algum imprevisto pra que evitar sempre imprevistos. acontece. Né? Não tem Que como. sempre acontece. Mas assim, a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é orar, né? Na verdade é abrir o olho, depois a gente ora. Lógico. E aí a gente entrega a Deus o nosso dia e começa a cumprir, pelo menos tentar cumprir, aquele roteiro que a gente Traçou, né? traçou. Show. A gente fala de prioridade e a primícia, né? É sempre isso. Lá em casa a gente, na verdade, a gente tem as planilhas e tem os cronogramas, mas não é algo engessado. Sim. Né? Mas quando a gente fala de prioridade, a gente inicia sempre até virar um hábito comum, né? De fazer todos os dias, sempre com as coisas de Deus. Então os meninos, eles já fazem a devocional deles, né? Pela manhã. E aí quando não dá para fazer pela manhã, eles fazem quando volta. Mas essa organização do tempo no lar cristão, ela ajuda demais quando a gente tem essas ferramentas, né?
Eu, por exemplo, se eu for fazer de cabeça, eu não vou fazer nunca, porque eu não lembro de nada. Se você pegar meu celular aí, ele tem vários alarmes para me lembrar de tudo. Né? Inclusive, essa manhã eu botei o celular para despertar 4h30 da manhã para caminhar, acordei e falei, por que tá despertando essa hora? Eu já tinha esquecido que tinha que caminhar, pra você ter ideia. Então, essas prioridades, né, elas precisam ser definidas, a gente já sabe quais são as nossas prioridades, que é orar, né, que é ler a Bíblia, enfim. E lá na nossa casa, por exemplo, a gente tem esse costume de sempre pedir para os meninos colocarem isso pela manhã cedo. Na verdade, eles acordam, eles fazem as obrigações que tem que fazer, né, a gente tem cachorro e tal, e eles organizam lá. O Dudu ele tem a tarefa de fazer o café, né, filho? Já sai de casa com a jarra de café pronta lá, né? Já deixa lá pra gente. Eles saem pra escola, muitas vezes a gente ainda tá dormindo. Mas essa primícia, essa prioridade, ela é muito importante pra gente poder ter uma melhor gestão do nosso tempo, né? É um norte, né? Exatamente. Eu falo que a nossa maior riqueza hoje é o nosso tempo. Aí se a gente não gerir, meu irmão, é doideira. Mesmo, por exemplo, eu trabalho em casa, mas mesmo assim, se não gerir, é difícil. Então, por exemplo, eu sou dono do meu próprio negócio. E aí dá uma vontade de acordar 10 horas, né? Dá uma vontade de só abrir o negócio, só ir trabalhar meio-dia, ou nem trabalhar, né? Trabalhar. Eu sei como Mas isso é prioridade, eu preciso trabalhar. Mas quais que são, assim, dentro dessa gestão de prioridades, dessas definições, quais são os maiores desafios que vocês encontram? O que é que vocês veem como desafio? Quer falar primeiro? Pode falar. Eu acho que cumprir tudo que tem no dia num horário determinado. Por exemplo, Humberto, eu acordo antes do Humberto e tenho o meu tempo sozinho no meu devocional. E se eu me atrasar um pouquinho no meu tempo, eu acabo atrasando a hora que ele acorda, a hora que ele vai sair. Então acho que é tipo assim, colocar tudo num horário certinho e seguir a risca os horários. E quando acontece imprevisto, aí é que complica mais ainda. Que a gente não consegue. Seguir, né? É seguir realmente no horário que a gente propôs de fazer. Por mais que a gente não fique também engessado, às vezes a gente fez um roteiro, mas a gente pode trocar. Sim. De acordo com o que tem, né? Sim. Mas a gente prioriza muito seguir aquele roteiro ali para que a gente ganhe um tempinho no final do dia. Entende? Então, a nossa maior dificuldade hoje é sim cumprir, de fato, com aquele roteiro 100%. E quando isso não acontece, acaba que é um pouco frustrante. Né? No final do dia. A gente No acaba final do não dia. conseguindo ter um tempo juntos, um tempo de família, para Exatamente. aproveitar aquele momento. Sim. Exatamente. São desafios diários, né? Todo mundo tem esses desafios. Lá em casa também a gente tem essa questão de cronograma, né? De realmente executar. A gente busca fazer ao pé da letra, porque, como você falou, se um falhar, acaba refletindo em todo mundo, né? Então cada um tem. Dominó. Exatamente. Então, e lá em casa é um dominó de fato, né? Se cair uma pecinha, já era, vai todo mundo. Mas a gente tem cada um na sua tarefa e às vezes atrapalha. Por exemplo, quem é que vai ficar com os pratos depois do almoço implica em quem vai enxugar e quem vai guardar e quem vai, né, fazer o resto das coisas. Porque os meninos, por exemplo, eles chegam da escola, fazem as atividades, né, de casa e também precisam estudar. Né? Então, se eles ficam muito presos, né, nessa questão da casa também, já implica na questão dos estudos. E aí eu lembro que, acho que foi no mês de novembro para dezembro, a gente falando sobre as estações, né, amor? E aí, falando, na verdade, discernindo sobre as distrações. A gente estava vendo que a gente estava perdendo muito tempo. Os meninos iam para a cozinha e ficava a tarde inteira praticamente na cozinha. E aí a gente começou a discernir que estava errado. Né? Então a gente estava investindo tempo, gastando energia em coisas que não precisava gastar tanto. E aí muitas das vezes também, uma das coisas que eu vejo como desafio é as pessoas também ficarem muito presas a essas coisas. Né? Mas eu tenho a casa toda para limpar. Né? Meu irmão, mas nem sempre vai dar. Eu tenho a casa toda para limpar, eu tenho que limpar agora. Tem que limpar agora, e bem limpo, né? Dependendo, né, de quem, né? Então a gente se pegou nesse discernimento, né? Não, a gente tá com distração, beleza, mas distração com o quê? Sim. Com as coisas da casa. E a gente começou a perceber isso, que aí eles estavam tendo menos tempo de estudo, menos tempo de devocional, menos tempo com Deus individual, né? Porque cada um tem que ter o seu tempo. Menos tempo de qualidade, e estava fazendo exatamente, né, um dominó. Né? Então esse pra gente também é um grande desafio.
Um outro desafio que eu enxergo para mim, né, no meu caso, de forma específica, é, como eu falei, cumprir nos horários certos, né, e lembrar. Então, quando eu tenho algo específico, eu vou lá e coloco o celular, velho. Não tem jeito, velho. Eu não consigo não colocar um alarme. Então, exatamente. Porque eu também tenho justamente esse problema. Eu esqueço. E aí eu tenho que estar sempre colocando um alarme para lembrar do que eu tenho que fazer naquele horário. Top. E aí a gente fala de ferramentas, né? São coisas que a gente tem ali na mão. Por exemplo, a Mayara falou das planilhas, né? Lá em casa a gente tem as planilhas e tem... Como é o nome daquele negócio que você faz, amor? Que bota nas paredes lá. Planilha, né? Ela tem um cronograma. Era essa a palavra que eu queria. Ela tem as planilhas que a gente preenche o que cada um vai fazer, mas também tem outra folha que é o cronograma com cada atividade de cada um nas paredes. Né? Hoje não precisa nas paredes mais porque a gente já tem o hábito, né? Já sabe o que cada um vai fazer. Mas no início, eu não sei se vocês pegaram esses papéis lá em casa. Pegamos. Pegaram na cozinha, no banheiro, né? Todo canto. Exatamente. De como fazer, a ordem que fazer. Exatamente. Eu lembro. E aí as pessoas perguntam, Diego, mas eu não consigo. É simples, é imprimir um papel. Você vê, coisa, né, besta, e as pessoas elas pensam que a gente tem um pozinho mágico que vai e não é. São coisas práticas e simples. E aí tem um site, não sei se vocês conhecem, que chama Google. E aí lá tem muita planilha, dica, né? muita planilha, muita dica. Tem outro também chamado YouTube também, tem muita coisa. E é simples, é só a gente buscar uma criatividade, né, porque não tem segredo. E lógico, buscar, falando aqui do desafio, né, que eu falei para vocês do desafio, buscar com que as pessoas da sua casa, as pessoas que acompanham a sua família, despertar o interesse em fazer, e no nosso caso que é pai, mãe e irmão, tem que fazer e ponto final. Lá em casa, né, é isso. E a gente encontra alguns desafios, né, de pais com filhos relacionados a isso também, mas é uma questão de hábito, né? Você trazer para dentro de casa essa cultura, né, de fazer as coisas, enfim. Sobre as ferramentas a gente já falou, né? O que vocês usam mais, além do a gente alarme? Aprendeu com vocês, né? As planilhas e a agenda mesmo no celular. Isso. Principalmente para trabalho, a agenda no celular, porque tem um alarmezinho, aí geralmente bota um dia antes, alarma, a gente já sabe o que vai ter no outro dia para não esquecer. Top. E as planilhas... E tem a planilha da Maria, para coisas que ela quer que a gente faça com ela, ou que tem coisas na escola, uma só dela, para que a gente visualize o que ela vai precisar naquela semana, no mês. Entendi. Pra gente não se perder também, porque vocês têm 4, vocês sabem, né? A gente só tem uma, mas tem loucura. Muito evento em escola, muito trabalho, muita coisa, então tem uma planilha só dela para que ela coloque pra gente ficar ciente. E se torna um desafio também equilibrar essa agenda dos nossos filhos, porque querendo ou não, eles têm uma agenda já, né? Meio que muito conectada com a escola, né? Em sua totalidade, na maioria das vezes, mas uma agenda, por exemplo, lá em casa o Dudu ele trabalha de quinta, sexta e sábado à tarde, né? Então, tipo, a rotina do Dudu, eu tava até comentando lá em casa, vendo se realmente ele vai continuar esse ano, porque o ano passado foi muito puxado. Mas imagine só, ele é um adolescente, tá aí na escola puxadaça, né, para terminar o segundo, né, ensino médio, e aí ele sai de casa às 6h30, chega em casa de 1h, já chega naquele jeito, tirando a roupa rápido, almoçando, tomando uma ducha, engolindo, e sai de novo e volta lá no final da tarde. Né? Então, se fez o devocional, beleza de manhã, se não fez, vai ter que atualizar. Noite, né? Então, tem toda uma questão. E aí a gente tem as outras rotinas da nossa, além da nossa rotina comum, a gente tem a rotina da igreja, né? Tem a rotina dos nossos ministérios, né? Que a gente precisa cumprir também. Você falou sobre a planilha da Maria, né? Que as coisas de fazer com ela e tal. E é exatamente esse assunto que a gente vai falar agora. O papel do lazer e da conexão. Né? E aí quando a gente fala de lazer e de conexão, a gente também, né, principalmente fala de uma coisa que a gente busca priorizar, que é o nosso tempo de qualidade. Né? Como casal. O Enzo tá aqui querendo aparecer aí de todo jeito. Ele tá agoniado. Deixa ele à vontade, amor. Então, vamos falar um pouquinho sobre tempo de qualidade. Inclusive, tempo de qualidade é a linguagem de amor da Anne. E a minha. A tua também? Também. E a tua? Atos de serviço. Pois é, a minha é atos de serviço e toque.
Mas falando do tempo de qualidade, que é o que a gente traz muito pro casal, é uma coisa que a gente precisa ficar atento também, né? Então, a gente já falou de um monte de atividades, né, anteriormente. Escola, coisa de casa, igreja, né? Muitas das vezes, às vezes a pessoa serve ali em um ou dois ministérios, ou tem outras atividades que demandam muito tempo, e a gente acaba perdendo isso aqui com a nossa família. Eu costumo falar que a mesa mais importante é a nossa casa, né? E aí eu sempre passo para as pessoas que estão junto com a gente que essa é onde eu preciso focar. E se eu não tiver um tempo de qualidade na minha mesa, tudo desanda, né? Então muitas das vezes a gente alinha muito isso quando a gente está com as distrações, né? Que eu acabei de falando para vocês, ou cheio de atividades, seja de trabalho, enfim. E até mesmo coisas da igreja que a gente também às vezes tem que tirar o pé do acelerador. Mas como que vocês garantem os momentos de lazer, né? Nessa rotina tão louca de festas, de igreja, de mesa? Como é que vocês... É uma palavra muito forte. Tem vezes que a gente consegue, trazer esse não. fardo leve, mano. Garantir uma palavra muito forte. Mas assim, é aquilo que eu disse, é um desafio muito grande cumprir a risca para que no final da noite sobre um tempo de qualidade pra gente. E esse ano passado foi um ano de muito aprendizado em relação a isso, porque teve momentos que a gente teve que dizer, não, hoje eu não vou trabalhar porque a gente precisa ter um tempo nosso. Sim. A gente precisa ter esse tempo de qualidade que é essencial. A gente cansa de falar na mesa para as pessoas que estão junto conosco que o maior ministério que a gente tem é a nossa família. Sim. Então, muitas vezes a gente tem muito tempo para poder trabalhar, muito tempo para igreja, mas aí às vezes a gente acaba esquecendo do principal, que é a nossa família. Exatamente. Então, por mais que garantir seja uma palavra muito forte, né? Mas a gente tem que se forçar a isso. Muitas vezes é assim, a gente ou não pega uma festa, ela às vezes tira um dia para não trabalhar, não atender ninguém no telefone, para que a gente possa de fato ter esse tempo de qualidade. E como ela falou, a planilha da Maria lá tá nisso aí. Às vezes nós temos muito de... Ela cobra vocês com Cobra isso, né? muito. E é uma coisa que já foi motivo de muita discussão, desgaste, né? Desgaste emocional da parte dela, sentido principalmente. De diálogo, né? Sim. De conversa, assim. E desgaste E emocional, desgasta né? a família inteira, né? Com certeza. Desgasta mais ela, porque estresse. ela passa boa parte do dia com a avó, porque a gente trabalha boa parte durante o dia, né? Então, quando ela chega em casa, ela quer ter um tempo com a gente. Ou só comigo, ou só com ele. E a gente divide também nessas divide planilhas. também, Eu tenho um dia só com ela e a E eu Mara tenho um também dia tem só um dia com só ela. com ela, entendeu? Entendi. A gente faz coisas os três, mas tem dia que, por exemplo, eu saio com a Maria, sei lá, vamos ali com o papai tomar sorvete. E a gente fica conversando. E vocês três saem juntos também. Também. E o que é que vocês... Fala aí, Maria. Maiara, sobre esses momentos de lazer que vocês proporcionam com ela. Ó, é bem individual, né? O Humberto gosta muito de tomar sorvete. E eles têm séries que eles assistem juntos, que eu não assisto. Nem participo desse momento, na verdade. E Mas não é dorama não, né? Não, dorama é comigo. Ele assiste com ela, na verdade, tipo, séries de policiais de investigação. Então eles passam, tipo, ali, horas. Esse janeiro a gente teve bastante folga, que dezembro trabalhou muito. Então acho que quase o mês todo de janeiro, eles estavam ali, tipo, a tarde inteira vendo séries juntos. E eu, tipo, fazendo as minhas coisas, né? E comigo, normalmente, a gente vê um dorama. A gente faz, tipo, vai no shopping, bater perna, Nem tudo é passear. E em família, a gente vê muito filme. A gente porque assiste muito filme, na nós verdade. três, exatamente, A a gente gente gosta gosta muito de ver filmes e séries. Então, quando ou a gente sai pra dar um passeio na orla, mas a maioria das vezes eu comprei um projetorzinho, botei lá no quarto, a gente compra, sei lá, pipoca, batata, e aí... Tem que ter comida, né? Tem que ter comida, óbvio. Senão não... Ninguém vai pro cinema pra não comprar uma É pipoca. verdade, é verdade. Em casa é a mesma coisa. Então a gente pega e separa filmes pra gente assistir. Às vezes a gente assiste 2, 3 filmes. Um dia. E porque nós três gostamos muito de filmes.
Por exemplo, agora, se não me engano é março, né, amor? Vai estrear novamente a nova de The Chosen. Pronto, aí o que a gente faz? Ou a gente assiste, espera lançar 2 episódios, pra gente pegar e emendar os 2, ou a gente deixa a série toda terminar Pra fazer tudo. maratonar. Massa. Fica o dia inteiro ali. E aí a gente fica. Mas de forma individual, ela gosta muito de estar comigo para conversar. E trabalhando com você. Às vezes eu levo ela para Esse é o trabalhar. tempo de qualidade dela. Gosta de ela- conversar. de Ela nem conversar. fala, né? também. Não, ela é tranquila. Ela fala bem pouquinho. pouquinho. Coisa pouca. É coisa de, sei lá, a gente viajou agora Pina. para Recife. Pronto, a Pra gente viajou para Piranhas. Piranhas daquela vez. Escuta Foram 12 música. horas de viagem, foram 11 horas e meia de diálogo. Eita, Ela passou meu 11 horas e Deus. meia falando direto, de verdade. Mas, Que bom. É bom que ela bota pra fora tudo, né? glória a Deus. Glória a Deus. Mas e aí, fora de casa, além dos filmes, o que é que vocês gostam de fazer em família? Tem alguma atividade sim? Jogar bola, jogar vôlei, caminhar, Não, a gente vai mais. andar de bike, sei lá, Então, qualquer coisa. o praia negócio que- de atividade física, acho que não é muito com a gente. praia É isso, meu piscina. personagem. Não, eu jogo bola, mas no momento eu tô entendi. parado. Assim como você, meu Não, joelho, eu tô voltando. meu joelho tá ruim. Aí eu tô voltando daqui a pouco, se Deus quiser. Amém. Mas a gente vai muito à praia, à piscina, a gente descobriu aquele. Como é o nome daquele? Alto, não sei o que lá, lá Alto em do Paraíso, sei lá, Jacarecica. Jacarecica. Um day use muito Que é um massa, day que a use gente massa. vai pra lá, Aí a gente almoça, vai pra lá, fica lá na piscina. Massa. É no alto, né? É. Tô ligado, já vi algumas fotos. Fica lá na piscina, 15 reais, pô. Eu achei que era muito Caro. Não, O investimento é muito pouco pra um tempo de qualidade. Tem rede, tem umas E coisas sai da massa. rotina, né? Sai da Exatamente, rotina. assim, é o principal, é sair da Eu rotina. tava esses dias, ó, eu voltei a fazer atividade, né? Ainda dando uma caminhada, sentindo o joelho, graças a Deus tá bem tranquilo. E aí eu postei esses dias tomando água de coco lá no Posto 7. Falei, meu irmão, quantas pessoas queriam ter e desfrutar disso aqui, né? Desse tempo É. de qualidade, de a gente poder ter, né? Pegar os nossos filhos. Hoje pela manhã eu levei o Samuel, 4h30 da manhã. Aí eu acordei, e aí Sam, bora ele? Bora, pai. Bora. Aí fui lá no quarto do Dudu, bora pra ele. Oxi, vou nada, eu tô com sono. Mas isso também acaba sendo um tempo de qualidade com eles, né? É. Com o Samuel, por exemplo, eu fui com meu irmão e minha cunhada, eles têm um treino de correr. E como eu andei com o Samuel, eu fui conversando com ele, fui perguntando. Aí a gente acaba conversando, coisas que a gente, né, às vezes não tem tempo de conversar durante o dia. A gente vai ali, né, e conversa e tal. Mas é top, a gente gosta também de fazer outras atividades, como pedalar, né, Dudu? Que nunca mais a gente pedalou. E ele me cobra todo santo dia. O que mais que a gente gosta? Tênis, o que mais? Eles gostam também de filmes, né? Eu também gosto quando eu tô com sono, que eu durmo logo, né? É difícil eu chegar... Véi, é incrível, pô. É incrível. Não pode dormir. Bicho, Você eu vai- não você durmo, vai não é que quebrar. eu durmo, é que eu fico com o olho fechado concentrando nas Orando, falas. orando, tá orando. Às vezes o pelos filme, atores. às vezes o filme não é tão, né? Sim. Então, e assistir filme, né? Como a Anne tem a linguagem do amor dela de tempo de qualidade, e aí ela gosta muito de filme. E aí, assim, ela gosta de fazer qualquer coisa. Contanto que eu dei bastante atenção a ela e que não esteja no celular. Então já entendi isso, então já é mais tranquilo, né, amor? Fala aí pra galera ouvir, pode gritar, acho que a galera escuta. Ela não quer falar nada. Mas é bem isso. Demorou um pouco pra gente conseguir entender também que a linguagem do amor é muito importante para essa conexão, né? Exatamente. Por exemplo, da Maiara é ato de serviço. E demorou muito para eu conseguir entender como ela se sentia amada. Uhum. A Maria, por exemplo, é toque. Eu sou tempo de qualidade, mas eu acho que eu tenho menos 10 de toque. Você odeia, ele não gosta. Eu não. E ninguém agarrado Menos assim. 10. Eu acho que é menos não, 10 de não, toque. não dá. Então não eu rola. acho que é igual. As suas duas linguagens é bem parecido com a Ana. Porque Ela é tempo de qualidade e presente. O teu o quê? Só tem só tempo de qualidade. Eu gosto de estar com as pessoas. Entendi. Eu não- basta a gente A estar Anne aqui também é conversando. menos 20 toque. Não, eu Menos sou 20. menos. Eu não Aí sei eu se sou menos meloso, 10, pronto, menos aí- 20. Não, eu Tá quero dormir encostado. Ele, não, ó, bota um lençol, um travesseiro. Uma eu- barreira, eu- né? deitado. É o muro de Berlim. É. A Maria é o tempo todo abraçando. Tá bom, ó, já foi 4 minutos de abraço. Eu acho que já deu a conta desse momento aqui. Então, mas para entender isso eu tenho que me adaptar para gerar essa conexão Sim. com a Maria principalmente. Então,
eu tô trabalhando muito nisso e creio eu que eu venho melhorando. Entender as linguagens para que a gente possa gerar essa conexão Sim. maior, entendeu? E a gente Até no usa momento de lazer. isso. E a gente usa às vezes a linguagem ao contrário, né? A gente quer agradar o outro com a Exato. nossa. Exatamente. É, e eu não entendi isso também. Exatamente. Eu queria agradar ela com as minhas linguagens. Tipo, até entender, né, que não é assim que funciona. Né? Isso atrapalhava muito, né? Sim. A gente não tinha essa conexão. Mas beleza, e aí o descanso? Vamos falar de descanso. Não sei se também é uma palavra muito forte para vocês. Descanso. Eu só... O que é isso, né? Conheço. Onde vive? Mas assim, se falando de descanso, como que vocês julgam importante ter esse momento de descanso? Porque eu passei 2 anos muito turbulentos na minha vida, esse ano retrasado e o ano passado. A Ana engravidou, era gêmeos, né? A gente perdeu, como vocês sabem. E aí foi uma gestação inteira de risco, uma gestação inteira ela indo para o hospital, ficando interna, né? Eu na correria das responsabilidades, né? Fiquei praticamente sozinho para tomar conta de tudo. A gente ficou sem secretário em casa, o secretário era eu. A Anne acordava 6 horas da manhã em ponto com a fome de leão, né? Então o estoque de tomate do Jacintinho e do Ceasa, essa mulher comeu nos primeiros 6 meses, foi loucura, né? E aí eu falei para ela que de todos esses anos, foram os 2 anos que eu literalmente me vi esgotado, velho. Cansado, sabe? De falar assim, meu irmão, velho, eu só quero sentar, tá ligado? Só quero sentar. Eu lembro uma vez que eu tava no ensaio da igreja do louvor, e aí eu tava em pé, tocando, eu disse, oxe, mas é ensaio, pô. Não que não tenha reverência, né? Mas, poxa, eu posso ensaiar sentado. Eu sentei, eu falei, caramba, o peso do violão diminuiu e tal. Mas eu falei, caramba, é o momento que eu tô tendo pra descansar. E aí, como que vocês veem o descanso na vida de vocês? Tem tido, não tem tido? Como é que vocês têm administrado isso? Vocês julgam importante, sim ou não? Importante é muito, muito importante. Mas, por exemplo, mês de dezembro é quase que impossível A gente não descansar. Correria, né? Esse mês de dezembro do ano passado, a gente descansou 25, E 26. 26 e 31. E 30 e 31. Pronto, foi que a gente 4 descansou. dias, do mês inteiro. O resto a gente saía às 6 horas da manhã e chegava às vezes 10 horas da Porque a noite. gente fazia festas, aí a gente tinha que visitar algum casal, tinha que ir na casa de alguém, passar esse tempo também com o pessoal que a gente, né, tá com a gente. Como a gente mudou de mesa, a gente tem essa missão de conhecer as né? pessoas. Então a gente usou o mês de dezembro e novembro pra gente visitar os casais. Então, terminava uma festa, alguma questão do dia, a gente Já em casa agendava, já ia agendava, visitar. já ia visitar e chegava em casa muito tarde. e esse, na verdade, era o nosso descanso. É. Era quando a gente ia visitar as pessoas. E aí a galera não entende isso, né? Porque se olhar pelo modo assim, né, comum, poxa, mas como descansa se você não tá em casa dormindo, né? Você tá atendendo pessoas, né? A gente tem esse costume também, como vocês sabem. Começa a conversar lá em casa, vai até de 2 horas da manhã. Começou a jogar poker no sábado, o poker terminou 10 para meia-noite. E aí de 10 para meia-noite até 2 da manhã, foi conversando. Sentou lá no sofá. E a galera tava no portão pra ir embora e começou a conversar. Não, vamos sentar, vamos. Sentou. É sempre assim. Meu irmão, Eu digo, 2 vou horas da embora. manhã. 2 horas da manhã, a galera saiu lá de casa, a gente falando sobre casais, falando sobre casamento, sobre casa, né? Sobre qualidade de vida, isso é muito importante. Mas até Jesus, né, descansou, então a gente precisa também descansar, a gente precisa ter esse tempo de descanso, porque senão você acaba, né, estressando, acaba tendo ansiedade, né? Isso é muito ruim. Eu também preciso administrar isso. Muito tempo na minha vida eu tive muita dificuldade relacionada a isso. Achava que eu era máquina mortífera, eu tinha que trabalhar o tempo todo sem parar, mas chega uma hora que depois dos 25 já não dá mais, né? Dos 25. A gente passou por uma fase bem... Passou então. A gente passou por uma fase bem turbulenta, né? Eu passei mais de 1 ano tendo quase 3 empregos. Porque eu trabalhava como social media numa empresa de manhã, eu trabalhava no shopping à tarde e à noite, e nesse meio tempo a gente fazia festa. Então a gente passou 1 ano e 4 meses nesse rojão, até um ponto que Deus já vinha me cobrando para eu não estar trabalhando, já tinha mandado eu abandonar o trabalho, inclusive. Porque Aí- ela tava ficando
de uma forma que... Tava ficando doente, na exatamente, verdade. ela E tava aí ficando atrapalhando a rotina Atrapalhou da casa, tudo, né? com A gente falou certeza. dos horários, né? Exatamente, Não atrapalhou tinha. tudo. E aí Deus começou a me cobrar, me constranger, e eu dizia, amor, eu preciso largar. Porque Deus mandou eu largar. Aí ele ficava, não, amor, agora não dá, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo. E aí foi um tempo que Deus, tipo, me tirou de todos os empregos no mesmo dia. Foi até engraçado. Tipo, eu fui demitida de um de manhã e demitida de um de tarde, tipo, no mesmo dia. E aí ele entendeu, não, você precisa descansar. E eu acho que eu tirei uns 2 meses. Acho que quase Sem 3, sem trabalhar. fazer nada. Tipo, literalmente, só em casa, assim, curtindo a minha casa. Sem fazer nada. Aí foi o tempo que eu entendi, assim, que o descanso era muito importante. E renova as forças, né? Pra Muito. tudo. Amém. Glória a Deus. Vamos falar agora sobre ministério e vida conjugal. Como que a gente equilibra, né, o ministério que Deus nos confiou e o casamento. E aí a pergunta é a seguinte: como vocês administram o tempo para servir no ministério sem descuidar do casamento? Então, eu acho que... Se vocês quiserem falar onde isso é uma serve, né? vantagem. Onde vocês servem, se quiser falar também. Nós servimos no Ministério de Casal e nós hoje estamos liderando os Atalaias. Mas eu acho que é uma vantagem nossa por trabalhar tanto tempo Durante junto, o dia que a gente junto, trabalha né? Junto. a gente tá 24 horas junto. Então a gente consegue fazer de uma forma leve, entende? Mas na questão de... Porque o ministério, querendo ou não, a gente faz como... A gente acaba passando muito tempo na igreja, fazendo coisas pra igreja durante o dia, inclusive. Juntos, né? E juntos, por E exemplo. a gente tá sempre... Vocês trabalham conversando. juntos, tá na igreja juntos? Por A gente exemplo. tá sempre conversando, sempre alinhando o que tem que ser alinhado, sempre se divertindo juntos. Fica muito leve, na verdade. Muita gente não entende. No começo era muito, tipo, como assim vocês passam o tempo dia inteiro todo. juntos e vocês não brigam? Claro que a gente briga. Sim. É claro que a gente discute. E vocês sabem disso, vocês são amigos próximos, vocês sabem das nossas reuniões de horas e horas. E aí a gente aprendeu muito também com vocês sobre resolver os problemas, né? Mas, de tanto... É aquele ditado, né? Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura, a gente consegue se entender muito bem hoje e consegue fazer basicamente tudo sem deixar que a nossa vida conjugal seja atrapalhada, entendeu? E é um privilégio pra gente, na nossa comunidade, a gente ter esse pensamento. Porque não sei se vocês já observaram, eu já vim de outros lugares, que eles, assim, não tinha muito essa preocupação, né? Eu tenho milhares de atividades na igreja. Então, por exemplo, eu servia na outra igreja, no grupo dos senhores, no louvor, no teatro, onde tinha, eu tava. Ver o Diego no teatro. Menino, Ia ser essa eu queria ver. Véio, eu fui Judas, pô. Eu beijei Jesus, Antes tu ter entreguei. se tivesse essa gravação. vídeo, Eu por queria, favor, eu queria ser o soldado, porque o grupo era de... aqueles amigos de igreja, tá ligado? Todo adolescente. Meu irmão, os caras davam chicotada de verdade no Jesus, velho. Eu queria ser o soldado, né? Era só pra... Mas eu fui Judas, né? Tive um papel bastante importante aí na história. Mas falando do ministério, né, dessa questão de a nossa servidão, né, como casal, não atrapalhar, eu vi muito essa preocupação na nossa igreja, na nossa comunidade relacionada a isso. A gente não tem essa questão de ser pesado, né, não só para as pessoas que não são casal, mas também para os casais, né? Sempre tem essa preocupação de servir no mesmo horário, no mesmo ministério. Eu observei muito isso quando eu cheguei na nossa igreja. Eu falei, caramba, é diferente, pô. Né? A gente tem essa preocupação de eu estar muito com a minha família. Sim. Então, por exemplo, o Dudu serve no Boas-Vindas, que é recepção, né? Não é Boas-Vindas mais. E no Next, né? Então, tipo, a nossa rotina, todos os horários e as escalas, elas são conectadas com os membros da família. Então não choca nada. Então, por exemplo, quando o Dudu tá servindo, hoje não, mais porque a gente tá no Ministério de Casais, né? Mas, por exemplo, quando eu tava no louvor, a minha escala era a mesma escala dele. Né? Então, se falando de casal também, tem muito isso, né? Fala assim, né? Vai mudar de horário, vai mudar de escala, já fala logo com a tua esposa para mudar, né? Então, tinha muito essa preocupação, né? De estarem
de estarem juntos, conectados. tanto na servidão como no receber, né? Da parte de Exatamente. Deus. Para proteger exatamente esse limite, né? Da gente, né, servir. Como vocês têm já uma rotina tradicional de estarem juntos trabalhando, e aí trabalham juntos e ainda servem juntos, aí é muito massa, isso é muito bom. Eu acho que vai muito do que Deus colocou no nosso coração também, do nosso chamado. Então, assim, a gente serve com o maior amor do mundo. Então a gente gosta de estar encontrando pessoas, a gente gosta de estar com casais, com pessoas para que a gente consiga aprender, como você falou. Eu costumo dizer que o discipulado é uma via de mão dupla, né? Não só o discipulador que está ensinando algo, a gente aprende muito com o discípulo também. Então a gente gosta muito de estar com as pessoas. E aí termina que não é um fardo. Sim. Não é um fardo. É algo que é feito com amor, é algo que é feito... Uma ajuda mútua, né? Exatamente. Ajuda mútua. E a gente, assim, a gente consegue caminhar Mas com não essas foi duas fácil. coisas. Não foi A fácil. gente já passou épocas assim de estar ele com muita coisa, eu com muita coisa, a gente não conseguia alinhar, né? E quando a gente percebeu que a gente estava deixando isso muito a desejar, foi quando a gente conversou com vocês, também vocês sabem disso. E a gente disse, não, a gente precisa alinhar e colocar tudo, tipo, muito arrumadinho, muito ajustadinho, para que a gente possa ter esse tempo. Mas não foi fácil, foi muito difícil. O principal, na verdade, o que eu enxergo é a gente colocar Deus na frente. Com certeza. Né? E aí Deus, ele é especialista em ajustar tudo. Né? Eu falo para o pessoal que quando você tem uma vida totalmente disponível para aquilo que você foi chamado, tudo fica leve, tudo se encaixa. E é igual a gente fala, né, lá em casa. E aí eu já ouvi pessoas falando assim, mas a gente só tá dando trabalho para vocês, a gente só tá gastando o tempo de você. Eu falo, meu irmão, a nossa vida é essa, a gente escolheu isso. A única pessoa que vai perder tempo aqui é você, se você não se consertar e não quiser jeito. E não quiser. Né? Então é isso, né? Então, só pra gente finalizar essa parte aqui de ministério e vida conjugal, Mayara, me fala como que a sua servidão, como o ministério que você serve, ele já te ajudou. Muito. Primeiro que, vocês sabem, eu sou, assim, mais espontânea quando eu tô com gente que eu conheço. Então, muitas vezes, servir me tirava da minha zona de conforto. Eu precisava interagir com as pessoas, eu precisava conversar com as pessoas, eu precisava sair desse espaço. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ficar sozinha. O Humberto estava até reclamando esses dias que eu falei, não sei pra quê, falei, eu gosto quando o Humberto sai de casa e eu fico sozinha. Mas é porque eu tenho uma coisa de ficar realmente, eu gosto de ficar sozinha. Não é solidão, é solitude, né? É muito bom pra mim. Então, servir me traz zona de conforto. Né? Eu sou uma boa ouvinte, isso ajuda muito no nosso chamado, porque a gente precisa ouvir as pessoas. Sim. Então, ajudou muito de me tirar da minha zona de conforto e estar com as pessoas. E como casal, o que o ministério ele te ajudou? Melhorou eu ter uma boa conversa, melhorou a minha comunicação com meu marido, o que melhorou assim? Melhorou a comunicação, assim, de verdade. O Humberto, embora ele seja muito comunicativo, ele não conseguia se comunicar muito bem comigo. E vice-versa, né? Por eu gostar de ficar sozinha em silêncio e quieta. Então ajudou muito da gente sair da nossa própria zona de conforto e conversar e dialogar e botar, tipo, realmente tudo na mesa pra gente... A gente precisava alinhar as coisas do ministério, então a gente precisava, de fato, sair da zona de conforto. Eu precisava ouvir ela, o que ela tinha de ideia, o que ela discordava, o que ela concordava, e isso foi melhorando a nossa comunicação, não só para os ministérios, mas para a nossa vida conjugal, né? Desculpa, pra mim. E isso, eu creio que vem só melhora. Não tem um momento que fique estagnado. Sim. Só tem melhorado a nossa comunicação nesse servir, entendeu? E no relacionamento, né? A gente acabou de chegar de viagem e a gente veio conversando, né? E eu disse, eu nunca estive, acho que, tão bem. A gente, acho que nunca esteve, tipo, tão bem. Acho que o dia de hoje é o nosso melhor momento. Como eu sei que amanhã vai ser melhor do que hoje, a gente só vem realmente evoluindo no nosso relacionamento, inclusive. A gente passou o primeiro ano de casamento, assim, a gente brigou todos os dias. 365 dias. A gente discordou de tudo, o tempo todo era assim, foi um caos.
E a gente foi comemorar o primeiro ano de casamento, a gente saiu pra jantar. E eu tava sem clima, porque a gente tinha quebrado o pau, tinha brigado pra caramba. Aí eu pensei assim, se a gente passar mais um ano assim, o casamento não vai dar certo. E aí a gente foi jantar, a gente sentou. Em vez de, tipo, aproveitar ali, a gente acabou conversando pra resolver. E ali virou uma chave, sabe? Então acho que até isso, o nosso servir, o nosso ministério ajudou nessa virada de chave. Top. De dizer Porque assim, entrou justamente o que você falou, de colocar Deus na frente. Sim. Nessa conversa, a gente fez exatamente isso. O provérbio, né? O homem ele faz plano, mas Deus é quem dá a palavra final. Então, muitas vezes, é algo que eu peguei muito na nossa conferência passada, quando, na verdade não foi na conferência, foi no domingo pós-conferência, que foi quando o Felipe veio. não, Ele- foi bem depois. Que ele, na verdade, ele veio para a escola de missões. Isso. E no domingo ele ministrou. E ele ministrou falando, vocês já perguntaram a opinião de Deus sobre Tal coisa, tal coisa? tal decisão, né? Exatamente. E a gente tinha feito isso lá atrás, de orar junto para resolver a questão, não só sentar para ficar, não, mas você tá errado, aquilo que vocês conversaram já com a gente, em vez de estar um apontando o erro do outro, né, a gente se unir e entender que o casamento somos nós dois no mesmo time, Sim. né? E não dois adversários querendo saber quem é que tá certo e quem tá errado. Que não significa que será fácil, né? Isso, Porque a gente tá exatamente. aprendendo todos os dias. Lá em casa Exatamente. também a gente é uma comunidade lá na minha casa, né? Então, o pastor, quando ele pensar em abrir uma igreja, já tem uma- a metade da igreja lá de casa. Verdade. Fala, pastor, já tem a metade das cadeiras tudo lá de casa. Mas é entender que a gente vive um processo, né? Sempre como casal, como família, de um modo comum. A gente é responsável pela vida deles, né? Sim. Eles se espelham na gente, a gente falha também, a gente precisa reconhecer. Lá em casa a gente tem alinhamento direto, direto, porque são muitas cabeças pensantes, são temperamentos diferentes, né? Enfim, é uma logística surreal, mas a gente precisa entender que a base é isso, né? Cristo, né? E aí eu já entro pra gente caminhar pro fim, né? Nos conselhos práticos que a gente tem que dar, né, para as pessoas. O que a gente pode tirar de conselho? E esse, para mim, é o principal. Colocar Deus à frente, meu irmão. É isso. Tem coisa que a gente não consegue com o nosso braço. E as pessoas, elas falam assim, Diego, mas eu queria resolver meu casamento. E ela fica tentando pela força do braço. E não vai, meu irmão. Não vai. Você vai mudar de discipulador, você vai para 300 mil igrejas. E não vai mudar. E não vai mudar. E infelizmente as pessoas hoje elas não têm a capacidade, na verdade não é nem a capacidade, acho que isso é uma vergonha na cara de dizer assim, não, meu irmão, eu quero decidir literalmente mudar. Né? E o primeiro passo é o quê? Jesus, vem aqui pro meu casamento, senta aqui na nossa mesa. Né? Vem aqui pra nossa casa, vamos orar. Lá em casa, no meu processo, eu precisei mudar muitas coisas de forma drástica. A principal delas, e que eu luto todos os dias, é a minha ignorância, a minha braveza. Né? A Anne, que é a minha rédea nesse sentido lá em casa, fica nessa, né? Mas eu busco muito nisso, né? E eu peço ajuda deles também em casa. Às vezes eu falo assim, meu irmão, parem de falar assim, porque vocês estão aguçando em mim aquilo que eu sou de verdade. Então eu não quero botar o Diego, né, pra fora, né? E só quem segura? Deus, pô. Pra vocês terem ideia, essa semana eu fui caminhar com meu irmão e vi um cara bem grandão, um cara maior que eu, no celular e na minha direção. E aí tava apertadinho na orla. E aí o cara passou, veio e chega perto e desvia, né? E o cara não desviou, o cara deu uma ombrada em mim, velho. Que eu virei assim. E aí meu irmão tava do meu lado. Não é convertido, né, ainda. E aí, vamos, tá, não sei o que, tu não fez nada. Eu disse, meu irmão, deixa pra lá, pô. Né? Mas por dentro quem tava como, né? Exato. Vamos, mesmo que você apanhe, que o cara é grande, mas pelo menos uns 2 murros você dá. Mas a gente, quando entende que Deus transforma, né, que não vale a pena esse tipo de coisa, as atitudes antigas, né, a gente se segura um pouco. E isso é dentro da nossa casa também. Sim. Uma forma de falar com a esposa, né? Uma forma de falar com os filhos. Aí a rotina louca do dia a dia já deixa a gente estressado, e aí tá com uma demanda e aí acaba descontando. E aí eles não merecem isso, né? Mas o conselho que eu dou é que a gente coloque Deus no centro de tudo. Para mim esse é o primeiro. O resto
A gente tem O ferramentas resto é consequência, porque suficiente. a gente é prova de que a gente tá junto desde os 15 anos. Mas a gente se converteu tem 7 anos. Então, a gente viveu os primeiros anos de relacionamento quebrando pau todo dia. Foi o nosso primeiro ano também. De De verdade, casamento foi assim, a gente era namorado, né? Ele morava com a mãe dele, eu morava com a minha avó, a gente tinha Maria. E a gente vivia brigando. Tipo, qualquer coisa era motivo de discussão. Sim. Tipo, mínimas coisas era motivo de discussão. E a gente brigava e separava, e passava uns dias, voltava e brigava, separava. A gente vivia o tempo todo nesse vai e vem, nesse vai e vem. Foram muitos anos assim. E quando a gente se converteu, uma das primeiras coisas que a gente sentiu no nosso relacionamento foi realmente isso, assim, o Humberto, ele é explosivo, ele é estressado. Hoje não mais, glória a Deus por isso, mas se alguém fazer uma mínima coisa, ele explodia. E eu entendi que muitas vezes eu era motivo da explosão do Humberto. Tipo, acontecia uma situação, eu dizia, você não vai fazer nada? Não sei o quê. Então, isso engatava nele, assim, aquela coisa... Era o gatilho pra O gatilho pra ele reagir. Né? reagir. E eu passei a não fazer. Tipo, muitas vezes ele é ignorante, porque acontece, é normal, não tem como situações você não ser. E eu, em vez de cutucar ele assim, eu calo. Ou ajudar. Ou, né? eu hoje eu você tenho... Isso, igual a Anne, por exemplo, ela na época que eu tava lá endemoniado, ela era igual um cachorrinho chihuahua, latindo, enquanto eu tava... Hoje é diferente, né? Então, tipo, quando ela me vê, né, nessa situação, ela, dependendo da situação, ela não fala na hora, ali, ou intervém na hora, assim, mas quando ela não intervém, ela me chama e fala, ó, como você falou. Ó, como você falou com ele assim, ó, como você falou com ela assim, né? E aí eu busco mudar, se for preciso vou lá, peço perdão, enfim. Né? E como você falou, o casal, ele tá ali para se ajudar. Né? Tem que ser cúmplice um do outro. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, pra gente já finalizar aqui, vai finalizar, e aí já vou pro encerramento. Quais são os próximos sonhos e projetos de vocês como casal? Vocês já pensaram nisso? Já. Normalmente a gente sempre faz isso no início do ano, né? Mas a gente tem alguns, a gente quer viajar, porque pra gente a viagem é um ponto de descanso. A gente não consegue descansar aqui em casa, de verdade, porque a gente tira assim, eu não vou trabalhar hoje, beleza. Daqui a pouco o telefone, olha, apareceu uma oportunidade assim, 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 assim. A gente não pode recusar. Aí, em vez de descansar, a gente pega e vai. A gente tava em Recife, né, como eu falei, esse final de semana a gente tava lá comprando material escolar e tal, fui pro casamento do primo dele. E aí ligam pra gente, olha, tem uma entrega assim, assim, eu disse, não, eu tô em Recife. Então, pra gente, o sair de Maceió... Já não dava pra fazer, né? tipo assim, vou descansar. Tem que então, literalmente tá fora pra não pra pegar, não né? pegar. Então, a gente já tem duas viagens, né, programadas. Top. Pra Já esse tem um ano. lugar já certo? Então, uma a gente vai agora pra Aracaju, visitar os nossos amigos. Top. E a meta é ir até Tem um Fortaleza. caranguejo top lá em Aracaju, caranguejo Tem. top lá em Atalaia. Ele não Eu morro se eu come. comer. Ah, tu tem alergia? É. Ah, mas você... Ah, é verdade. É melhor Mas não. aí a meta é ir Mas a até... Mayara come, pô. Como, com certeza. Você come a sua parte, inclusive. A Maria gosta? Não, também tem alergia. Mas assim, de fato, é um sonho nosso poder viajar mais vezes. Mas uma coisa que a gente sempre fala assim, e às vezes a galera fala que é muito espiritualizar, mas não é espiritualizar. Eu acho que o maior sonho da gente seria ser voltado somente para o nosso ministério, para o nosso chamado, na verdade. De poder dizer assim, eu tenho tenho uma condição financeira que eu não preciso estar o tempo todo, uma empresa, algo do tipo, para que eu possa estar voltado para o ministério, para fazer de fato o que a gente tem amor de fazer, que é cuidar de pessoas. E muitas vezes isso quebra a gente, assim, sabe? Essa quantidade de festas. Mas eu acho que o maior sonho, assim, meu seria esse. Ter um trabalho que me possibilitasse... Orar a Deus, né? É Nesse isso. sentido, né? É Eu isso. pedi muito A lá gente vai chegar atrás... nesse ponto. Eu pedi muito lá atrás um trabalho que eu ficasse em casa. Eu tinha um lá atrás, né? Como todo mundo sabe, né? Que era com marketing de rede. E eu já tinha um horário flexível. Mas eu pedia a Deus para estar literalmente na minha casa. Porque eu viajava muito. E hoje eu me peguei uma época reclamando sobre isso. Poxa, que em casa, e o Senhor falou, você não pediu, pô. É isso. Hoje eu tenho o privilégio de tomar café da manhã com os meus filhos, né? Almoçar com eles, levar eles pra escola, buscar. Hoje a Bia, né? Os meninos já estão grandinhos, eles vão sozinhos já.
Mas ter essa projeção, um pensamento, né, de como projetar, né, como é que eu posso falar? Viver para aquilo ali. Né? Né, construir os seus projetos futuros, né? E quando a gente fala de ministério também envolve muito o casal, né? Lá em casa a gente, né, projeta sempre com eles, porque eu acredito que não é justo eu só projetar eu e a Anne. Exatamente. Né? Não tem como eu projetar o meu futuro e os meus sonhos. Antigamente eu tinha grana e eu queria só realizar os meus sonhos. Né? E era muito ruim, porque eu enfiava eles nos meus sonhos e era muito chato. Sem perguntar se é o deles. Exatamente. Né? Então hoje eu faço ao contrário. Né? Hoje eu chamo eles e vejo, né, o que é que eles querem fazer. A gente só viu agora questões de obrigações, né? O Dudu relacionado a Enem, o Samuel, a cursos, enfim. Mas isso é muito importante. E como você falou de ministério, eu também projeto com a Anne, né? A gente já tem a nossa vida totalmente disponibilizada para o que a gente já faz. Isso já desde de muito tempo. E a gente foca exatamente em sempre construir mais, né? A gente sempre buscar melhorar para atender melhor, né? Para atender o reino melhor, né? Para atender pessoas melhores. Pra gente finalizar, encerrar, a gente vai acabar agora, infelizmente, tá muito massa, né? Tem, né, muita coisa pra gente conversar. Ele falou que não podia ser igual o sofá, né? Se Mas deixasse tá o sofá... E a hora... Mas o pastor, ele denominou a gente de um grupinho chamado Inimigos do Fim. Ele Que a fala pra gente todo chega mundo. de 7 horas da noite e sai 4 horas da manhã, 5 horas da manhã conversando. Pronto. Então, exatamente. A gente tá aí praticamente com esse slogan também, Inimigos do Fim, Inimigos né? do Fim. Mas a gente precisa encerrar, tem hora, né? O Rodrigão já tá ali, já posicionado pra gente poder finalizar. E aí eu queria que vocês compartilhassem uma mensagem final, né? Ou um versículo, né, que venha à mente de vocês, ou um conselho, né, para as pessoas que precisam de gerir tempo, né? No caso, precisam gerir o tempo delas, que precisam pensar nas prioridades sobre tudo aquilo que a gente já conversou, e eu também já vou fazer a minha, né, sugestão também. Tem um versículo que a gente fala direto lá em casa, é inclusive um dos versículos que é a nossa casa é regida, né? Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para tudo. Sim. Então a Maria já tá cansada de saber. Quando ela começa a ficar muito assim aperreada, eu digo, filha, Eclesiastes 3, ela, tá bom, entendi. Então a gente tem que usar esse versículo para entender que a gente tem o tempo de trabalhar, o tempo de descansar. Top. E é o que a gente usa lá em casa muito. Não, porque é muito simples, na verdade. A galera às vezes diz, vocês só usam a mesma coisa, mas é porque de fato não tem outra coisa. É colocar Deus na frente de tudo. Exatamente. Se Deus for o centro e Ele governar toda a sua vida, você vai conseguir fazer tudo. Não tem outra coisa para se fazer. Entende? Sim. No meu processo, né, quando eu vim viver esse processo de restauração do nosso casamento, eu precisei fazer exatamente isso. Né? Eu falei, não, eu não posso ficar em cima do muro. Né? Eu preciso realmente esvaziar meu copo, jogar tudo que tem dentro. E falei pro Ricardo na época, né? Falei, mano, eu preciso que você encha aqui de coisas novas, mesmo que eu já tenha experiência, mesmo que eu, né, já tenha vivido, mas eu preciso encher de coisas novas. Mas o principal é isso que você está falando. Jesus em primeiro. E aí eu deixo exatamente o versículo de Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Né? E as pessoas, elas não exercem isso aqui. E aí elas buscam as prioridades, a organizar a vida, o tempo com a força delas, e não colocam o Senhor na frente. E eu vou falar para vocês, na sua totalidade, não vou nem falar totalidade para não ser tão generalista em tudo, mas assim, em sua maioria, as pessoas não conseguem. Né? E aí a gente traz aqui esse assunto de forma lúdica, prática, no dia a dia, e ainda é difícil. Mas eu vejo muito que é uma falta de decisão. As pessoas elas estão muito em cima do muro, né? Ah, não, mano, se eu preciso botar tempo pro meu filho fazer, meu irmão, ele pode espernear, ele tem que cumprir, ponto final. Né? Todo mundo aqui, a minha casa é uma comunidade, a gente precisa se ajudar, né? No tempo, né? Na gestão, no que fazer, do que não fazer. Mas, glória a Deus, foi muito bom, né, esse papo aqui junto com vocês. Né? A Anne, infelizmente, galera, tá aqui, ó, cadeirinha vazia. Ela vazou com o Enzo, que o Enzo hoje não quis conversa. Né? Eu queria que ela falasse um pouquinho também, acabei falando tudo aqui.
Mas espero que vocês tenham gostado dessa conversa, desse bate-papo. E espero principalmente que tenha edificado a sua vida, né? Amém. A vida da sua família aí que você está assistindo. Que vocês possam usar essa ferramenta, né? Que é o podcast, usar essa ferramenta que é o Ministério de Casais, né? No seu casamento, no seu lar. Né? Eu falo que é fundamental quando você tem uma comunidade disposta a te ajudar. Sim. Né? Não basta só ensinar a Bíblia, né? Não que isso não seja o essencial, mas eu falo assim, precisa de pessoas, precisa ter pessoas para caminhar. Eu, quando estou ruim também, eu procuro os meus amigos, procuro primeiro a minha amiga principal, que é a minha esposa, né? Os meus filhos em casa. Quando eu estou mal, eu chamo todo mundo para dormir no quarto lá em casa, né, Du? Vamos dormir todo mundo lá no quarto, a galera traz seu colchão, já sabe que eu não estou bem, né? Então a gente ora junto, a gente chora junto, a gente briga junto, é muito bom. Então é isso, galera. Deus abençoe vocês, estamos juntos, conte com a gente, né? E o podcast, o Casais à Mesa, Ministério da nossa comunidade, está disponível para você também. Valeu, tamo junto, Deus abençoe.